Governo refaz as contas e admite um rombo maior no orçamento deste ano. Senado vota medida que limita decisões individuais de ministros do STF. Depois de acertar cessar-fogo com Hamas, governo de Israel propõe um dia de trégua a mais a cada 10 reféns libertados. Divulgadas imagens que seriam dos túneis que os terroristas construíram debaixo do maior hospital da faixa de Gaza. 28 mil pessoas não podem voltar para casa em consequência das inundações no Rio Grande do Sul. Ondas de chuva e calor provocam aumento de preço e os alimentos não demoram muito para estragar. Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, muda o discurso e diz que a inflação continuará alta durante 2 anos. E começam as campanhas de doações de brinquedos para alegrar o fim de ano das crianças carentes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de 6 semanas de intensos conflitos, finalmente Israel e o Hamas chegaram a um acordo para a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo. E o governo de Israel chegou a propor que a cada 10 liberados haverá mais um dia de trégua, mas que depois a guerra vai continuar. O tão esperado momento do salvamento de vidas israelenses chegou. Após muitos debates e acertos políticos, finalmente um breve cessar-fogo foi estabelecido pelas autoridades envolvidas no combate. Isso porque, durante a noite da última terça-feira, Israel e o Hamas fecharam um acordo para libertar 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinos, além de uma pausa no conflito. Essas informações foram divulgadas pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O escritório político do Hamas também reiterou o anúncio de Netanyahu e confirmou que o cessar-fogo começará a valer a partir das 10 horas da manhã no horário local, mais precisamente às 5 horas da manhã de quinta-feira, no horário de Brasília. A expectativa é de que essas primeiras trocas de reféns capturados pelo grupo terroristas por pessoas palestinas aconteça de imediato, após a pausa dos bombardeios. O acordo cita também outros pontos, como, por exemplo, os reféns liberados são 30 menores de idade e 20 mulheres, incluindo 8 mães. Para isso, o governo de Israel publicou uma lista com o nome de 300 prisioneiros que teriam sido considerados aptos para a troca com o Hamas. O acordo diz ainda que a transferência deve acontecer em 5 etapas. É importante lembrar que o gabinete de Netanyahu afirmou ainda que a pausa no conflito poderá sofrer prorrogações de 1 dia para cada 10 reféns liberados. A pausa no conflito também permitirá a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Com isso, caminhões com auxílio médico e combustível devem chegar a todas as regiões do enclave. Mas após o anúncio de Israel sobre o acordo, as incursões terrestres em solo palestino não cessaram. Pelo lado dos terroristas, novos disparos também foram feitos contra um território israelense. Essas movimentações demonstram que, mesmo com o primeiro acordo estabelecido e a proximidade de novos compromissos entre os lados, a guerra em si está longe de acabar. O governo israelense informou que as forças de defesa de Israel vão continuar a guerra contra o Hamas assim que acabar a trégua na faixa de Gaza. Em um anúncio, o governo sionista disse que o exército israelense e as forças de segurança vão continuar a guerra para trazer de volta todas as pessoas sequestradas, eliminar o Hamas e garantir que não exista nenhuma ameaça para o Estado de Israel vinda de Gaza. Esse é apenas mais um capítulo da trágica situação que tem moldado a forma de vida de milhões de pessoas que vivem no enclave palestino e buscam a todo custo uma vida melhor.
O mundo saudou um momento de pausa de um conflito que já tem quase 14 mil mortos. Hoje, os líderes das maiores potências mundiais se reuniram na cúpula virtual do G20. E, claro, a guerra em Israel foi tema de discurso. Vamos ao vivo a Brasília saber maiores detalhes sobre este encontro com a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Exatamente, durante esse encontro virtual da cúpula do G20, o presidente Lula celebrou o acordo firmado entre Israel e Hamas para a libertação de reféns durante essa trégua humanitária. O presidente afirmou que espera que esse acordo pavimente o caminho para a paz. É uma previsão, é um pedido bem otimista, uma vez que tanto Israel quanto Hamas já informaram que essa trégua não põe fim à guerra. Durante o encontro, a guerra no Oriente Médio não foi a única pauta. Também foi discutida a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isto porque Vladimir Putin participou deste encontro e disse que nunca negou negociar a paz com a Ucrânia. Disse ainda que é preciso pôr fim à tragédia que acontece naquele país. Este encontro do G20 foi convocado pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que preside o G20 até o final deste mês. A partir de 1º de dezembro, é o Brasil que vai assumir o mandato, que vai assumir a presidência do G20. Vamos conferir agora o que disse o presidente Lula durante este encontro. Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma entrega temporária de 4 dias e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças. É uma pena que precisou morrer 14 mil pessoas, é uma pena que precisou 5.600 crianças e praticamente 6.800 pessoas desaparecidas, para que os seres humanos que estão envolvidos nessa guerra tivessem a sensibilidade de parar para conversar e de parar para negociar. É preciso que os humanos voltem a ser humanos, a se comportar como humanos, para que a gente tenha menos guerra. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Como já dito, esta trégua deve durar cerca de 4 dias, mas não põe fim à guerra. Deste modo, o Brasil segue negociando a repatriação de brasileiros e parentes de brasileiros que estão na zona de conflito. O Itamaraty confirmou que fechou uma nova lista com 86 nomes e já entregou esta lista ao Egito e a Israel, mas não há qualquer previsão de quando essas pessoas devem ser liberadas. Uma fonte do Itamaraty, com quem eu conversei hoje, me explicou que a libertação daqueles 32 repatriados que ocorreu na semana passada começou ainda no começo da guerra, quando a guerra foi deflagrada ainda na primeira semana de outubro. E assim como o Brasil pediu a repatriação de seus nacionais, outros países ainda tentam o resgate de civis estrangeiros que estão na faixa de Gaza. Ou seja, existe uma espécie de uma fila. E como o Brasil já foi contemplado com a repatriação daquele grupo de 32 pessoas, acredita-se que as outras nações que ainda não foram atendidas devem ser priorizadas antes da liberação destes 86 brasileiros e parentes. A gente segue acompanhando para saber quando de fato isso deve ocorrer, mas a diplomacia brasileira segue fazendo essa negociação para fazer cumprir a promessa que o presidente Lula fez de não deixar nenhum brasileiro para trás durante essa guerra. Israel divulgou as imagens dos supostos túneis sob o maior hospital da faixa de Gaza, o Al-Shifa. Segundo as forças de defesa de Israel, as estruturas eram utilizadas por extremistas do Hamas.
A primeira imagem é de uma porta de segurança feita de metal da entrada dos túneis rompida pelas tropas israelenses. O outro registro, compartilhado por meio de um aplicativo de mensagens, mostra a continuidade do túnel. Atrás da porta de proteção arrombada, os soldados descobriram um esconderijo com ar-condicionado e um banheiro. Os soldados da 7ª Brigada também localizaram 2 túneis adicionais perto do hospital, um em uma rua próxima e outro em uma casa. As descobertas mostram inequivocamente o método deliberado do Hamas de operar sob os hospitais. A organização terrorista também explora os edifícios dos hospitais, utilizando-os para armazenar armas e como quartéis generais terroristas. A entrada do túnel contém vários mecanismos de defesa, como uma porta à prova de explosão e um buraco de tiro, numa tentativa do Hamas de bloquear a entrada das forças israelenses. Há semanas que o governo de Israel vem falando ao mundo sobre a utilização cínica que o Hamas faz dos residentes de Gaza e dos pacientes do hospital Shifa como escudos humanos, afirmou o exército israelense. Nas imagens captadas por drones, é possível ver a descida do poço estreito com uma escada e, depois, um longo corredor com estrutura elétrica até terminar em uma porta à prova de explosão com a pequena fenda para disparar armas. Em um comunicado no último domingo, as Forças de Defesa de Israel disseram que as tropas que operavam perto do prédio de pacientes internados em Al-Shifa encontraram uma caminhonete com bombas em uma garagem dentro do complexo médico. Quando o veículo foi destruído em uma explosão controlada, o túnel foi exposto sob o piso da garagem. E veja a seguir, Senado vota medida que limita decisões individuais de ministros do STF. E ainda, ondas de chuva e calor provocam aumento de preço e os alimentos não demoram muito para estragar. O Senado Federal aprovou hoje uma proposta de emenda constitucional que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar a Brasília para saber o que isto vai representar para o país com a repórter Jaqueline Fonseca. Jaque? Boa noite novamente, Jaqueto. Como previsto, essa PEC foi aprovada com larga vantagem. Foram 52 votos a favor e 18 votos contra. O texto foi relatado pelo senador Espiridião Amin, que fez alterações na redação de ontem para hoje para aumentar a adesão dos senadores. A principal mudança foi retirar do texto o trecho que estabeleceria um prazo para os pedidos de vista. Portanto, o que foi votado hoje trata apenas das decisões monocráticas, das decisões individuais dos ministros da Suprema Corte. O Partido dos Trabalhadores encaminhou votação contra essa PEC, ou seja, pediu que os senadores do partido votassem não, mas o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, disse que o governo não se envolveria nesse debate, que essa era uma pauta entre o Legislativo e o Judiciário e que ele mesmo votaria a favor. Alguns senadores, em especial dos partidos mais ligados à esquerda, afirmaram que a votação dessa proposta era inoportuna e atacava os poderes constitucionais do STF. Alguns, inclusive, engrossaram a narrativa de que essa proposta era uma resposta a decisões da Suprema Corte. Os parlamentares têm argumentado que o STF está legislando, decidindo sobre temas que já foram debatidos no Congresso Nacional. Entre eles, eu destaco a Lei das Estatais, que foi uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República e que depois foi derrubada no STF. Mas o relator da proposta, senador Espiridião Amin, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afastam essa narrativa
e afirmam que a proposta apenas estabelece limites com relação exclusivamente às decisões monocráticas. Inclusive, antes do começo da votação, o senador Rodrigo Pacheco disse que conversou com o ministro Alexandre de Moraes para explicar do que se trata essa proposta e a gente confere agora a explicação dele sobre este tema. É evidente que eu respeito e reconheço que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, decidir, em última instância, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, mas que o faça pelo seu colegiado e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. Então é uma afirmação de prerrogativas e de competência do Legislativo, como é do Executivo que sanciona uma norma legislativa, uma lei, e garantindo ao Supremo Tribunal Federal que dê a palavra final sobre constitucionalidade, mas que o faça, repito, pelo conjunto de seus ministros e não por um ato isolado. Como explicou aí o presidente do Senado, a PEC aprovada hoje, então, impede que decisões monocráticas individuais de ministros ou desembargadores do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, derrubem leis federais que já foram aprovadas pelos demais poderes. Quando houver um questionamento sobre a constitucionalidade de uma lei, esse debate terá que ser levado ao plenário do Supremo. Esse texto foi aprovado hoje no Senado em 2 turnos e agora precisa passar pela Câmara. Lá na Câmara dos Deputados, outras propostas poderão ser anexadas a este texto e a proposta pode ser alterada. Caso isso ocorra, o projeto volta ao Senado Federal. A gente segue acompanhando e todas as novidades sobre esse assunto você confere no Jornal das 22. E uma data que muitos estão esperando acontece nesta sexta-feira, a Black Friday, dia em que diversas lojas físicas e virtuais realizam promoções. Mas é importante ficar atento, pois junto com os descontos aparecem golpes e o barato pode sair bem caro. Com o final do ano se aproximando, muitas pessoas querem garantir uma roupa para passar o Natal com a família, para a virada de ano ou até mesmo para comprar eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos e começar 2024 renovado. Dessa forma, a Black Friday se torna uma grande oportunidade. Ainda mais com o 13º batendo na porta. Mas em meio a tantas promoções, existem muitos golpes e é necessário ter cautela, principalmente em compras online. De acordo com especialistas, o consumidor precisa redobrar a atenção no qual site está usando, já que os falsos são muito fiéis aos originais. Por esse motivo, é essencial evitar links com acesso a promoções via mensagens por SMS e WhatsApp, que geralmente redirecionam para sites falsos. Entre as principais dicas para se precaver estão checar o cadeado verde, que aparece no endereço eletrônico que indica conexão segura. Além disso, também é importante checar as reclamações em órgãos como o Procon e o Reclame Aqui. Também é bom ter cuidado na hora de utilizar o cartão de crédito. Para fazer compras online, o cartão virtual acaba sendo uma boa opção. Ele pode ser gerado no próprio aplicativo do banco, mas com um número diferente do físico, o que minimiza os golpes. Recentemente, um site falso foi descoberto e os criminosos desmascarados. Trata-se da loja Estoque Brasil, que colocou um grande banner genérico com anúncios de descontos de até 30%. No catálogo, é possível encontrar uma caixa de som JBL Boombox, vendida geralmente a preços por volta de R$ 2.000, por R$ 247,99. A promoção em si já levanta sinais de desconfiança. Ao acessar as reclamações contra o site, na rede social Reddit e no portal de queixas de consumidores Reclame Aqui, o consumidor se depara com 12 reclamações no último mês, todas sem resposta. Um relatório da empresa de cibersegurança Kasper Sky mostrou que o caso da loja Estoque Brasil é um entre muitos. O documento mostrou que desde outubro, os anúncios nos sites utilizando o tema Black Friday aumentaram 3 vezes. As agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil abriram hoje uma hora mais cedo para a renegociação de dívidas.
A ação fez parte do Dia D do Desenrola. O mutirão é promovido pelo Ministério da Fazenda para aumentar a oportunidade de atendimento para renegociar as dívidas. O programa Desenrola contempla dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água, cartão de crédito, varejo, educação, entre outros. Os descontos podem chegar a até 99%. Na última segunda-feira, o Desenrola começou a oferecer parcelamento para dívidas de até R$20 mil. O programa contempla dívidas negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Pelas regras do programa, o parcelamento pode ser feito em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Já foram regularizados por meio do Desenrola 273.550 contratos em atraso de 215.216 clientes. O valor total negociado chegou a 5 bilhões de reais. O governo aumentou a previsão para o rombo das contas públicas deste ano. No último relatório da Lei das Diretrizes Orçamentárias, divulgado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, o saldo negativo seria de 141 bilhões de dólares. A expectativa agora é de 177 bilhões. Com este número, fica difícil o cumprimento da meta de zerar as contas. No começo do ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o saldo negativo não passaria dos 100 bilhões. No mercado financeiro, os investidores repercutiram o anúncio da projeção de rombo das contas públicas neste ano e um projeto que visa evitar um corte de até 30 bilhões de reais em despesas no próximo ano. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,07%, cotado em R$ 4,90 na venda, e a Bolsa de Valores atingindo o maior patamar desde julho de 2021, encerrando o dia em alta de 0,33% aos 126.035 pontos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de taxação dos investimentos de pessoas físicas no exterior. Quem tem dinheiro em fundos exclusivos ou aplicado em empresas chamadas de offshores vai pagar uma alíquota de 15% de imposto, o que deverá gerar cerca de 7 bilhões de reais ao governo e ajudar a meta de zerar as contas públicas. O texto, que já foi aprovado pela Câmara, só precisa ser votado pelo plenário do Senado. A taxa de desemprego no Brasil fechou o terceiro trimestre do ano em 7,7%. A queda de 0,3% em relação ao período anterior foi puxada por São Paulo. Nas 27 unidades da federação, houve aumento de contratações em apenas 3, com destaque para São Paulo, que foi o grande responsável pelo resultado positivo e o melhor desde fevereiro de 2015. Segundo o IBGE, a porcentagem de desempregados entre os jovens é o dobro da média e 39% das pessoas trabalham na informalidade. Frutas, legumes e verduras têm preços elevados com as ondas de calor. E, além de mais caros, esses alimentos ainda estragam mais rápido com as altas temperaturas. Nesse calorão, o feirante sofre e os produtos também. Aquela alface que chega fresquinha na feira, na hora do almoço já está assim, toda murcha. Aí hoje, com esses materiais novos que a gente tem, antigamente a lona era lona mesmo, né? Então não passava tanto calor. Esses plásticos a gente sente. Se a gente sente, imagina a verdura. É que mesmo depois de colhidas, as hortaliças continuam sua atividade metabólica. Elas têm um hormônio chamado etileno. E esse hormônio chamado etileno, ele que provoca o amadurecimento da planta. Como ele é um hormônio volátil, quanto mais calor, quanto mais você abafa a hortaliça ou a fruta, maior a liberação dela e então eles apodrecem ou amadurecem mais rápido. E o mesmo processo acontece com algumas frutas, como o mamão, a manga e a banana, que nesses dias de calor têm apodrecido bem rápido. Por causa disso, inclusive, a dona Maria Nilza teve que reduzir o consumo. Quando não está tão calor assim, você compra quantas dúzias? Umas 3 dúzias, 4 dúzias.
Por semana? Por semana. Hoje foram 2 dúzias. É, isso. Tá comprando menos para perder menos. Perder menos. E outro fator que tem feito muita gente reduzir o volume de compras é o preço. O consumidor já sente no bolso os reflexos do calorão, não só aqui na feira. Tudo começa nas plantações. Essa combinação de calor forte e pancada de chuva tem um efeito prejudicial sobre os produtos perecíveis, particularmente sobre hortaliças, verduras e frutas, né? E, adicionalmente, não é que tem um custo somente na colheita, também no transporte e também na guarda desses produtos. Consequentemente, o impacto dentro da cadeia é muito intenso e faz com que o produto chegue mais forte. O boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que os preços de vários alimentos in natura sofreram aumento de setembro para outubro de 2023, com destaque para a cebola, que subiu 40%, e o alface, que teve alta de 28%. E tem mais aumentos chegando por aí. Não estamos fazendo uma análise prospectiva somente para o mês de outubro. Nós estamos também mantendo uma alta, principalmente nesses produtos, e essa alta é provável que vá até janeiro. Assim como o calorão, que também vai longe. E aí você paga mais caro no produto e ele estraga mais rápido. Mas esse feirante dá a dica, pelo menos para banana durar mais. Geralmente eu trago a banana um pouco mais verde. E a gente fala para o cliente não levar muito madura. Pega uma meia verde e meia madura. Aí você chega em casa, você solta uma por uma, ela segura até uns 8 a 10 dias. Porque o que amadurece é esse talinho aqui, ó. E você soltando uma por uma, ela segura mais. Tem uma durabilidade melhor, entendeu? Outra recomendação vem da engenheira agrônoma. Ela diz que nada melhor que a geladeira para conservar os alimentos, inclusive a banana. Eu coloco a banana na geladeira e ela dura bem mais. Então, a principal dica é essa: não abafar as frutas e colocar numa temperatura amena. E ainda hoje, o governo determina a distribuição de água de graça a quem vai a shows em dias de muito calor. E veja também, presidente eleito da Argentina, Javier Milei, muda o discurso e diz que a inflação continuará alta durante 2 anos. A morte de uma fã da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro por falta de hidratação inspirou o governo federal a determinar que, a partir de agora, quem participar de shows ao ar livre em dias muito quentes terá direito à água de graça. E foram fixadas outras regras. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial a portaria com regras para a entrada de garrafas d'água em shows e grandes eventos, além das normas para empresas disponibilizarem bebedouros nos locais. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, as empresas agora são obrigadas a garantir o acesso gratuito das pessoas com garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo, e detalhou que devem ser disponibilizar bebedouros ou distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso, sem qualquer custo adicional. A portaria também esclarece que as produtoras precisam garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas, quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam em regiões estratégicas do local do evento, a fim de facilitar o acesso e assegurar o espaço físico e estrutura necessária para o rápido resgate de participantes do evento, em caso de intercorrências relacionadas à saúde ou demais situações de perigo. Isso foi proposto logo após o caso de Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift no Brasil, realizado no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No sul do país, 28 mil pessoas continuam sem poder voltar para casa, em consequência das inundações da última semana. 5 pessoas morreram.
O número de desalojados subiu significativamente de ontem para hoje. O aumento expressivo se deve principalmente a uma atualização feita pelo município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, que reportou 7.000 pessoas nessa condição na cidade. Na terça-feira também foi confirmado o 5º óbito, que ocorreu no município de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, onde uma idosa foi encontrada morta em sua residência, que foi alagada. A mulher foi achada por familiares que acionaram o socorro, mas não resistiu. As outras 4 mortes ocorreram em Gramado, Vila Flores e Guiruá. Em Gramado, 2 mulheres morreram soterradas após o desmoronamento de sua residência. Em Vila Flores, um homem foi arrastado dentro de um veículo pela correnteza. Os dados são comunicados pelos órgãos municipais e depois compilados pela Defesa Civil do Estado. Por essa razão, os números são dinâmicos e muda a todo instante. Na última segunda-feira, o governador Eduardo Leite visitou áreas afetadas nos vales do Taquari e do Cai e na Serra Gaúcha. O roteiro incluiu os municípios de São Sebastião do Cai, Santa Teresa, Roca Salles, Mussum e Encantado. Nessas cidades, o governador também se reuniu com prefeitos e lideranças locais. A sala de situação e o Centro de Operações da Defesa Civil seguem monitorando as previsões hidrometeorológicas de forma ininterrupta. O cenário aponta para o avanço de temporais acompanhados de queda de granizo na metade sul do estado, devido à influência de uma área de baixa pressão e do fluxo de umidade. Nas demais regiões, predomina o tempo firme com aumento de nebulosidade. Na quinta-feira, o fluxo de umidade e o deslocamento da frente fria seguem favorecendo as instabilidades sobre noroeste, norte e nordeste gaúchos, com precipitação pontualmente forte e descargas elétricas. As chuvas devem se afastar dessas áreas gradualmente ao longo da noite de quinta-feira. Depois disso, a tendência é que o tempo siga estável até o próximo sábado. A Câmara dos Deputados aprovou por 286 votos a favor e 91 contra um projeto de lei que permite a contratações temporárias e estímulos ao empregador com redução de impostos para pessoas entre 18 e 29 anos e acima de 50 anos. Agora o texto retorna para o Senado, que votou uma proposta com conteúdo diferente em 2013. A relatora do projeto, deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, disse que o objetivo da proposta é estimular a geração de empregos nessas 2 faixas etárias. Já alguns críticos disseram que a proposta precariza as regras da consolidação das leis trabalhistas. A parlamentar ainda disse que acatou algumas sugestões do governo federal e modificou alguns trechos da proposta. Assim, com as alterações, o governo liberou a bancada para a votação. Entre as medidas do projeto estão previstas contratações de no mínimo 6 meses e no máximo 24 meses, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. A redução da jornada ou acréscimo de no máximo 2 horas extras é permitida em acordos individuais ou coletivo. Limite máximo de contratação por empresa de 20%, sendo 10% para a modalidade de primeiro emprego e outros 10% para a contratação de recolocação de trabalho. A modalidade de contratação deve ser aplicada apenas para novos postos de trabalho. Proíbe contratos nesta modalidade para trabalhos intermitentes e para trabalhadores domésticos, rurais, servidores públicos e trabalhadores em atividades de direção e assessoramento nos partidos. As empresas que contratarem sob as 2 modalidades terão imposto reduzido no recolhimento do FGTS, que atualmente é de 8%. Pela proposta, a alíquota do depósito será de 2% quando o empregador for microempreendedor individual ou microempresa. 4% para empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, associações ou sindicatos e 6% para as demais empresas. Outra medida da proposta tem o objetivo de criar um contrato de trabalho especial chamado Contrato de Primeiro Emprego, para pessoas entre 18 e 29 anos que não tenham vínculo formal de emprego.
Porém, uma série de regras foram estabelecidas, como, por exemplo, que o contratado nesta modalidade esteja matriculado ou tenha concluído um curso superior ou de educação profissional, tecnológica ou para jovens e adultos. A proposta aprovada também cria o chamado contrato de recolocação profissional, que será destinado para pessoas com 50 anos ou mais que estejam sem vínculo formal de emprego há mais de um ano. A empresa americana de tecnologia OpenAI, que desenvolveu a plataforma de inteligência artificial ChatGPT, anunciou que Sam Altman voltará ao cargo de diretor executivo da empresa. A decisão aconteceu 4 dias após sua demissão. Nesse curto período, ainda deu tempo dele ser contratado pela Microsoft, uma das principais investidoras da OpenAI. Eles só não contavam com uma rebelião de quase 700 empregados, que ameaçavam pedir demissão se Altman não voltasse ao comando do grupo. O barulho foi ensurdecedor e agora ele está de volta. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou hoje que a portaria do governo que impede o trabalho de setores do comércio e serviços aos feriados será revogada. Marinho disse que será feito um novo texto para entrar em vigor em março do ano que vem. Nesse período, um grupo de trabalho fechará todos os detalhes da portaria. Na semana passada, o Ministério do Trabalho determinou que os setores só poderiam funcionar nessas datas se houvesse um acordo com os sindicatos ou uma lei municipal. A norma alterava uma portaria editada em 2021. Ela permite o trabalho aos domingos e feriados sem qualquer tipo de restrição. Por enquanto, continuará valendo. Para o ministro, houve uma interpretação equivocada sobre a nova norma. Ele deixou claro que valerá somente para os feriados e não para os domingos. E a previsão nos próximos dias é que seja publicada uma norma para esclarecer o assunto. Após ser eleito, Javier Milei aparentemente aliviou parte de seus discursos. Depois de dizer de diversas formas que ele lidará com a forte crise na Argentina, Milei recuou. Em uma entrevista, disse que o país continuará sofrendo com a inflação por um tempo. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, disse que nos primeiros 18 a 24 meses de seu governo, a Argentina irá sofrer com uma inflação alta e prometeu um choque na economia do país para gerar equilíbrio fiscal. Durante a entrevista para a rádio argentina Neuromídia, Milei disse também que irá interromper grande parte das obras públicas do país por falta de dinheiro e afirmou que pretende abrir licitações para obras em andamento para aumentar a participação do setor privado na infraestrutura do país. Essas falas condizem com o prometido durante a campanha eleitoral, que fez Milei ganhar muitos votos da população argentina. O presidente eleito disse que os primeiros meses de governo serão duros e que realizará uma série de ajustes para desarmar as bombas deixadas pelo governo anterior, fazendo uma crítica aos peronistas. Milei criticou a condução da política monetária do governo de Alberto Fernandes, dizendo que a emissão de moeda provocada na atual gestão foi uma das razões para a alta inflação. O presidente eleito usou a entrevista para tirar algumas dúvidas da população, como, por exemplo, o equilíbrio fiscal. Para ele, seu governo irá tomar uma série de medidas para promover a estabilidade econômica e afirmou que os ajustes serão pagos pela casta, termo usado por Milei para se referir aos políticos e aos empresariados argentinos. Questionado sobre a reação da sociedade a medidas mais duras, Milei disse que não vai se deixar ser extorquido por violentos e que irá usar todo o aparato de segurança do país para garantir o respeito à lei. Sabe-se que Milei terá uma tarefa muito dura pela frente, já que atualmente o país conta com uma inflação de 140%, 2/5 da população na miséria e o principal, a falta de uma base política no Congresso para alavancar seus projetos e ideias. E a seguir, de cada 10 mulheres que são vítimas de violência, 6 não pedem ajuda antes do pior acontecer. E também, presidente da FIFA condena a violência que aconteceu antes do jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
As chuvas registradas nos últimos dias no Pantanal zeraram os focos de incêndios, mas os monitoramentos continuam. Pelo Centro de Proteção Ambiental, detectamos nenhum foco ativo para grandes incêndios no estado. Informação que é um alento. Afinal, nos últimos dias, houve muitos pequenos incêndios na região do Pantanal e 4 grandes. Um deles, na região da Cipolândia, como tem mais fácil acesso, foi debelado de forma um pouco mais rápida. Já no Parque do Rio Negro, a situação foi bem mais crítica. Até as nossas aeronaves que estavam posicionadas por diversas vezes não conseguiam executar a atividade, nem do alijamento para o combate a incêndio por conta da fumaça densa, não conseguia contato visual para poder fazer a atividade. Outros 2 pontos de trabalho complexo devido à extrema dificuldade de alcance, feito apenas por ar e água, foram na região do Paiaguás, na divisa com o Mato Grosso. E acabou que o vento norte predominante acabou facilitando também uma propagação vindo para o Mato Grosso do Sul. Então, nossas equipes ficaram posicionadas em 2 pontos lá para combater e debelar esses incêndios. Os dados do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros apontam que até dia 15 de novembro já haviam sido registrados 3.408 focos de calor no Pantanal, aumento de 61% em relação aos pouco mais de 2.100 do ano passado. Já quanto à área queimada, no Pantanal sul-mato-grossense, os números apontam 506.750 hectares. Agora, a situação está controlada e sem focos. Mesmo assim, dezenas de homens e mulheres do Corpo de Bombeiros estão de prontidão, já que há previsão de novas ondas de calor até a primeira quinzena de dezembro. E o clima pode voltar a ficar crítico e propenso à propagação dos incêndios florestais. Então a gente continua em alerta, estendemos o final da Operação Pantanal, que seria agora dia 23, mas devido a todo esse cenário, nós estendemos aí as nossas atividades, que a gente consegue empenhar as nossas estruturas mais facilmente quando estamos na operação. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher mostrou que de cada 10 mulheres vítimas de violência praticada por homens, 6 não procuraram autoridades de segurança para registrar o crime. Entre as mais de 21 mil mulheres que participaram da pesquisa, 30% delas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar. E apenas 40% das mulheres que já sofreram violência registraram algum tipo de ocorrência junto ao poder público. A pesquisa também contou com dados inéditos de brasileiras que, a princípio, responderam nunca terem sofrido violência, mas após ouvirem dos entrevistadores explicações sobre os diferentes tipos destes crimes, se reconheceram vítimas. O estudo também teve o objetivo de inaugurar o Mapa Nacional da Violência de Gênero, uma plataforma online criada com apoio do Instituto Avon e da Organização de Jornalismo de Dados Gênero e Número, com os principais dados levantados. A plataforma terá constantes atualizações e também a série histórica da pesquisa, bem como recortes regionais e étnicos raciais. O mapa foi apresentado em um evento no Senado Federal em Brasília, que contou com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a procuradora da Mulher do Senado, senadora Zenaide Maia. Entre os dados do mapa, já estão os resultados relacionados às fontes de ajuda buscadas pelas vítimas. De acordo com a plataforma, 60% das vítimas disseram ter procurado ajuda da família. Outros 45% procuraram a igreja e 42% conversaram com amigos. O dado preocupante é que apenas 22% das mulheres foram à delegacia especializada de atendimento à mulher. O mapa também mostrou dados sobre a medida protetiva de urgência, recurso que visa manter o agressor afastado da vítima. Dentre as mulheres que sofreram violência, apenas 27% disseram ter pedido a medida protetiva. Desse número, quase metade delas disseram que o agressor descumpriu a ordem. De acordo com especialistas, a pesquisa e o mapa serão fundamentais para que aconteçam mudanças no cenário de violência contra a mulher no Brasil daqui para frente. Os motoristas profissionais com carteira nacional de habilitação C, D e E terão até o próximo dia 28 de dezembro para regularizar o exame toxicológico. Segundo a Associação Brasileira de Toxicologia, mais de 5 milhões de condutores estão irregulares e aqueles que não cumprirem com o prazo
poderão enfrentar punições gravíssimas. Além de perder 7 pontos na carteira, terão que pagar uma multa de quase R$ 1.500. A Polícia Federal e a Secretaria da Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira uma operação contra doleiros que há anos atendem clientes de todo o país que buscam movimentar, no anonimato, grandes volumes de recursos. São investigadas 16 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas. Os doleiros teriam movimentado mais de 4 bilhões de reais em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas de fachada. Os alvos da investigação são acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional, consistentes em operações de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras. As penas podem chegar a 26 anos de prisão. Um dos principais alvos da operação foi o empresário Leonardo Meirelles, que foi sócio do doleiro Alberto Youssef, investigado na Lava Jato. O dinheiro apreendido estava na casa de Leonardo, em Barueri, na Grande São Paulo. A defesa de Meirelles afirmou que ainda não teve acesso aos autos, mas antecipou que ele não participou de nenhuma ilegalidade. A operação foi chamada de Recider, que significa reincidência. O nome foi dado em razão de alguns investigados já terem sido alvos de outras investigações da Polícia Federal. A investigação foi feita pelo Grupo de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal de Campinas, no interior paulista. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, tendo como alvo 16 pessoas físicas e 5 empresas nas seguintes cidades paulistas: São Paulo, Barueri, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mogi Guaçu, e também em Florianópolis, em Santa Catarina. As remessas ilícitas ao exterior, que configuram o crime de evasão de divisas, eram operacionalizadas por diversos meios distintos, tais como dólar-câmbio, importações simuladas ou superfaturadas e a utilização de criptoativos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, criticou hoje o tumulto que aconteceu antes do jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele disse que não existe lugar para a violência no futebol. O que era para ser uma partida como tantas outras, começou com um show de horrores. Antes mesmo da bola rolar na partida pela 6ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a pancadaria na arquibancada sul do Maracanã recebeu os holofotes do mundo. Segundo testemunhas, o desentendimento ocorreu após o hino nacional argentino ser vaiado pela torcida brasileira. Mas o que ficou claro foi a desorganização da CBF. Isso porque, em um clássico mundial, ambas as torcidas ficaram juntas e misturadas, sem nenhuma proteção ou até mesmo segurança entre os brasileiros e a torcida visitante. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol informou que ela planejou a partida de forma cuidadosa e estratégica, junto às autoridades, especialmente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a CBF, a PM, que entrou em confronto com os torcedores, aprovou sem objeções a estratégia de segurança apresentada. A nota foi vista como uma forma de limpar a barra da própria confederação, que deveria ter lidado melhor com a circunstância da partida. A associação afirmou que o mesmo procedimento dos planos de ação e segurança se deu em relação ao plano operacional, em reunião às vésperas da partida, com participação da Conmebol, organizadora das eliminatórias. A Polícia Militar se manifestou e justificou sua atuação no caso, ressaltando a falta de separação entre as torcidas. Também informou que 8 pessoas foram encaminhadas ao Juizado Especial Criminal e que uma mulher de nacionalidade não revelada foi detida acusada de ofender um funcionário do Maracanã com insultos racistas.
A imprensa argentina também criticou duramente a conduta da polícia no Rio de Janeiro. Um dos principais jornais esportivos argentinos, o Olé, publicou um duro edital assinado pelo jornalista e vice-diretor de redação do jornal, Diego Macias, intitulado Basta de Ataques no Brasil, onde afirma que a descontrolada repressão policial brasileira exige sérias reconsiderações. Segundo eles, os torcedores argentinos sofreram novamente. Sobre o esporte, não tem muito o que se dizer. A seleção brasileira terminou 2023 com mais uma marca negativa. Com a derrota por 1-0 para a Argentina, a seleção perdeu um jogo em casa pela primeira vez na história das eliminatórias da Copa do Mundo. Com gol de cabeça do zagueiro Otamendi, a Argentina conquistou a sua 5ª vitória em 6 jogos e segue líder isolada. Já o Brasil amarga a 6ª colocação, tendo a pior campanha em eliminatórias desde 1963. Começou a temporada de campanhas para arrecadar presentes que serão entregues às crianças carentes neste fim de ano. O que não vai faltar é trabalho para tantas boas ações. Bonecas, carrinhos, ursinhos de pelúcia, brinquedos que em bom estado de conservação e não estão mais sendo utilizados aí na sua casa, podem fazer a alegria de uma criança carente neste final de ano. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está promovendo a campanha Caixa Encantada. Esse programa foi estabelecido pelo Estado e é importante porque aquela criança que não tem poder aquisitivo, os pais não têm um poder aquisitivo adequado, elas necessitam desse tipo de doação. É muito bom para que ela receba um brinquedo, que ela possa ter essa magia do Natal renovada. As doações podem ser entregues no quartel do Corpo de Bombeiros, que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro de Dourados. Basta trazer para uma unidade do bombeiro e entregar na nossa recepção, ou, dependendo do volume, podemos até buscar esse material nas casas. O comandante lembra ainda que os brinquedos devem estar em bom estado de conservação e todos serão entregues para crianças em situação de vulnerabilidade de Dourados. Um brinquedo estragado poderia representar um risco para uma outra criança. Por isso, pedimos que tragam brinquedos em bom estado de conservação, que possa ser passado por alguma criança com segurança. Até 10 de dezembro e as nossas unidades são abertas 24 horas por dia, todos os dias da semana. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.